Fala rapaziada, tudo certo? Vamos conversar um pouco sobre o momento do Botafogo, sobre o novo reforço que pode estar chegando para o clube nos próximos meses, sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, como terminou a rodada nesse final de semana. Vamos conversar também a respeito do clássico de quarta-feira contra o Vasco da Gama no estádio Newton Santos às 7 horas. Como vem o Botafogo, como vem o rival. O Botafogo está próximo de fechar a contratação do zagueiro Riquelme, jogador de 18 anos que vai vir do esporte. Riquelme é da base do Leão e vem sendo relacionado para alguns jogos há algum tempinho já, mesmo com seus 18 anos. A operação deve custar cerca de 11 milhões de reais aos cofres do Botafogo. O Botafogo meio que está contratando pelo potencial, né, família? A verdade é essa, porque ele não entrou em campo como profissional ainda. Inclusive, segundo o lance, ele vai passar por um período no sub-20 para se adaptar ao clube, se adaptar à cidade, enfim, aquele processo que a gente já sabe. Então, eu acho um bom movimento do Alvinegro. Inclusive, vai abater parte da dívida que o Sport tem com o Botafogo pela compra do Carlos Alberto lá no início da temporada. Vale lembrar que a gente vendeu o Carlos Alberto por 15 milhões de reais. A gente vai pegar uma joia da base deles e vai bater nessa compra que eles tiveram do Carlos Alberto, inclusive não está nem mais no esporte. Ele foi para o Cuiabá para disputar a Série B. Então eu gosto bastante desse movimento. É um movimento claramente do scout, que esse ano não acertou muito, mas tem um crédito com a gente ainda. Eu gosto bastante desse tipo de contratação, que veio por uma quantia baixa e a gente só tem a ganhar. Se for bem, beleza, muito bom. Vai vir aqui, a gente tem retorno técnico e também financeiro, já que ele é bem jovem, tem apenas 18 anos. E se não for bem, foi com uma quantia baixa, foi um investimento um pouco pequeno. Eu sou bastante a favor desse tipo de movimentação, porque eu acho que é assim que se encontra o sucesso, se encontra o lucro num time de futebol. Nada a reclamar dessa contratação, que principalmente vai passar por um período no sub-20. Ainda não está concluída, mas está caminhando bem, está andando bem e deve ser fechada nos próximos dias. Segundo alguns amigos que cobrem o Leão da Ilha, o Botafogo já observa Riquelme há alguns meses. Um atleta que meio que o scout acompanha há um tempo, já tem uma observação legal, já vem acompanhando as atuações, enfim. Tranquiliza um pouco mais o torcedor, né? Mesmo que seja um investimento pequeno, a gente sempre fica na curiosidade, pô, será que é bom? Será que vai vir ajudar? O Botafogo já vem observando há alguns meses. E agora, enfim, está conseguindo chegar ao denominador comum e está avançando cada vez mais na contratação dessa joia do esporte. Agora vamos falar um pouco sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que na minha visão foi até certo ponto favorável para o Botafogo. O Botafogo conquistou um ponto difícil lá contra o Mirassol. A gente ficou meio chateado um pouco ali com a atuação, mas com a cabeça fria um pouco a gente consegue entender que foi um ponto necessário e importante, que, tendo visto o contexto que o Mirassol vem tendo nesse 2025, então foi um ponto importante. A pontuação para a tabela não foi tão ruim, não foi um resultado desastroso, não ajudou muito, mas também não atrapalhou. Foi um bom ponto pra gente contra o Mirassol neste sábado. E os nossos adversários também não conseguiram pontuar bastante. O único que pontuou foi o Bahia, que está acima da gente. E a gente está com 4 pontos de diferença para o quinto colocado, que é o próprio Tricolor de Aço. Mas o Vasco, o Fluminense, outros times ali também não conseguiram pontuar. O Vasco, inclusive, perdeu para o São Paulo em São Januário, que foi um resultado que surpreendeu algumas pessoas também, já que o São Paulo vinha com diversos desfalques, o Vasco já vem numa crescente. Mas o ideal para mim seria um empate nesse jogo, já que o Tricolor Paulista está nesse meio bolo também, para querer ir para Libertadores e tal. O Fluminense foi derrotado para o Ceará, fora de casa. Até que eu comentei lá no Twitter que quarta-feira é um resultado que precisa ser os 3 pontos, não tem outra escapatória. Porque na minha visão, se a gente vencer o rival no Newton Santos na quarta-feira, a gente meio que já encaminha um pouco a vaga para a Libertadores, seja para pré ou para direta, vaga direta. E é preciso vencer. Não tem outra escapatória, não tem o que fazer. É preciso vencer. Eles vão com alguns desfalques importantes, como o lateral direito titular, e também foi convocado para a seleção brasileira Paulo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai estar disponível para Fernando Diniz. O desfalque do Vasco também vai ser Nuno Moreira, ele que inclusive marcou um gol contra a gente na Copa do Brasil. Então é o ponta deles titular, que vem jogando bem também no comando do Fernando Diniz. 2 desfalques importantes para o Vasco da Gama. Pode ser, a gente pode aproveitar. A gente pode aproveitar que a gente também deve ter o retorno de Savarino e Tucu Correia. E querendo ou não, são 2 jogadores importantes ali pro elenco. Eles revezam essa posição, quem tá melhor, quem tá pior. Não é nenhum titular absoluto hoje, infelizmente. Mas são mais 2 opções pra gente, que às vezes precisa de um jogador mais alto, precisa de mais técnica ali. A gente precisa vencer esse clássico e vamos ver. Vamos ver o que David Ancelotti vai preparar pra gente pra esse jogo. Agora vai um momento mais de opinião do que de informação.
Eu acho que esse jogo de quarta-feira contra o Vasco vai ser crucial para a permanência ou não de David Ancelotti. O nosso amigo Matheus Medeiros, após o empate contra o Mirassol por conta da atuação ruim, ele estava meio que balançando no cargo, a diretoria ia conversar com ele nos próximos dias, então eu acho que o jogo contra o Vasco, além de ser um clássico, pelo peso que vai ter esse jogo, a gente poder se aproximar cada vez mais ali da zona de Libertadores para encaminhar a vaga, eu acho que vai ser um jogo crucial e ele precisa sair bem. A ação do Botafogo nos últimos jogos não está convencendo nem um pouco. Eu acho que tem um pouco de culpa de todas as partes nesse lado, tanto dos jogadores, tanto da comissão técnica, principalmente pela comissão dele, pela preparação física que não está sendo boa. A gente repara nos jogos que em determinado momento do jogo os jogadores não conseguem mais corresponder fisicamente. Então é algo que a gente está sofrendo bastante, principalmente com as lesões, diversas lesões uma atrás da outra. Então acho que esse clássico contra o Vasco vai determinar muita coisa para o futuro e também para o presente do Botafogo. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Vamos manter um pouco mais a regularidade aqui no canal, com lives, com vídeos também. Vamos manter o canal ativo nos próximos dias. A gente está começando a aprender um pouco mais. Vai ser algo importante pra gente. Vamos nos aproximar, vamos manter esse contato mais juntos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço.